Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar as novas funções, as últimas funções que saíram no Excel, que é a By Row e By Call, que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo superior, né? E a gente vai aprender a usar elas, para que elas servem, mas antes eu vou pedir para você assistir a aula de Lambda, tá? Porque é importante, porque a gente vai ter que usar o Lambda junto nessa aula aqui. Mas essa aula é gratuita, tá aqui no canal também, e vou deixar um card aqui em cima, tá bom? E muita gente que está assistindo essa aula já vai abrir o Excel e tentar utilizar a função, e talvez, né, não vai ter a função aí, porque é uma função que ainda está em lançamento. O que quer dizer? Quer dizer que só tem acesso quem participa do Office Insiders, que eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre o Office Insiders, que também é gratuito, simplesmente é os testers da Microsoft, que qualquer um pode ser, assim como você, e sendo um Office Insider, você tem acesso antes das funções que vão sair no futuro em todos os pacotes de Excel. Ou seja, é como se fosse os testers da Microsoft. Então, se você ainda não tem essas funções que eu estou falando aí, assiste o vídeo do Office Insider para você ter acesso às funções antecipadamente, assim como eu. Bom, todos os links do que eu falei aqui vai estar aqui na descrição. Vou pedir rapidamente para você considerar se inscrever no canal, caso você goste aqui do conteúdo, é claro, deixar o like, comentar e principalmente compartilhar se esse vídeo te ajudar. Compartilha aí o meu canal pra gente crescer junto. Eu te trago conteúdo gratuito aqui e você me ajuda em troca mandando esse vídeo pra alguém e estamos kits, beleza? Então, agora que eu já falei tudo que eu tinha que falar, vamos lá pro meu Excel já, onde a gente vai ver a fórmula. E a fórmula muito simples de chamar ela, como sempre, né? Você escreveu by, você já vê que ela aparece aqui, fala, aplica uma função lambda a cada coluna e retorna uma matriz do resultado. O row é igual, só que em vez de aplicar na coluna, aplica na linha. Tá, muito conceito, você não entendeu nada. Então vamos para a prática, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é construir uma fórmula de lambda simples. O que é uma fórmula de lambda? Que já, como eu falei, por isso que eu falei para você assistir o vídeo de lambda antes de vir para esse. A fórmula de lambda é o seguinte, ó, recebe um parâmetro que eu crio, então, por exemplo, o x, um parâmetro y, um parâmetro z. O último sempre é um cálculo, por exemplo, x mais y mais z, entendeu? Então, inclusive, ele mostra para mim, ó, quando eu digito x, ele aparece ali, ó, y, z. Perceberam? Então é sempre parâmetro, 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 quantos eu quiser e no final, cálculo. E aí, para chamar o lambda, eu colocaria aqui assim, ó, 1, 2, 3. Ou seja, o 1 é o x, o 2 é o y e o 3 é o z. Basicamente é isso, dei um overview, um resumo rápido, mas se você já assistiu a aula, você já sabia. Então beleza, esse é o lambda, tá? Então ele pega, recebe 3 valores, né, e faz a soma, né? Então aqui o lambda é um cálculo em cima de variáveis. O by row e o by call, ele faz em cima de uma linha inteira ou de várias colunas, tá? Como assim, tá? Então, ó, vou explicar de novo de forma simples. Eu vou ter aqui o seguinte, ó, uma coluna de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos esses números, multiplicar por 2 e dividir por 4. Porque eu quero, tá? Não tem um motivo específico. Como que eu faria isso, né? Eu poderia montar uma fórmula que pega aqui, ó, pega esse, né? Multiplica por 2, divide por 4, né? Coloca entre parênteses aqui e divide por 4, concordam? E daí eu ia pegar e jogar para baixo. Mas com a função by row, ou seja, faça um cálculo linha a linha, eu consigo mudar isso. E aí que vem, né, a nova função. Então eu consigo vir aqui e falar, ó, para cada linha do meu array, para cada linha, tá, da minha matriz, ou seja, da minha matriz dinâmica, que também tem um vídeo focado em matriz dinâmica aqui no canal, que também vai estar tudo na descrição para você estudar com calma tudo isso que eu estou falando. Então, para cada item no meu array, eu vou fazer uma função. Olha que legal. Ou seja, para cada item nesse array, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma função lambda, né? Como que é a função lambda? A lambda recebe um parâmetro. Qual que é o parâmetro? O meu item, né? Poderia chamar do que quisesse, x, y, z, não importa. Aqui eu vou falar da minha variável número. E eu vou fazer o que com essa variável número? Eu vou pegar e fazer o var num vezes 2 dividido por 4, né? Então, colocar entre parênteses, entre parênteses. Então, o que basicamente isso aqui está fazendo, né? Ó, ele está pegando para cada linha deste array e aplicando isso. Então, vou dar um enter aqui, ó a resposta que ele deu. Ele deu exatamente o que eu queria, multiplica por 2, divide por 4. Então, ele pega para cada linha do meu array
né? Para cada linha do meu array, ele vai pegar um parâmetro e fazer um cálculo. Então, para cada linha, ele faz o lambda, não precisando, né, com que eu simplesmente faça daquele jeito que eu fiz, que é fazer uma fórmula e arrastar para um monte de célula. E o princípio disso é fazer cálculos com matrizes. Então, não serve só para você fazer um cálculo de lambda linha a linha, né? Ou coluna a coluna, né? Porque o bar row, vocês viram, ele faz para cada linha. Vou fazer a mesma coisa para a coluna para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que eu quero fazer? Eu quero aplicar para cada coluna do meu array um lambda, né? Qual que é o lambda? A mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, vou chamar de x, por exemplo, e eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse x e fazer x vezes 2 dividido por 4, tá? E vou dar um enter. Ele faz uma matriz, né, para o lado, para cada coluna. Então, vocês já entenderam. O que o by row faz? Ele faz um lambda para cada linha. O que o by row, o by col, né, o por coluna faz? Faz um lambda para cada coluna. Se eu traduzir para português, é por linha e por coluna, ou seja, para cada linha ou para cada coluna, e é exatamente isso que as funções fazem, tá? Para cada coluna, eu vou aplicar um lambda. Então, para este array, para cada coluna, eu vou fazer o cálculo desse lambda, e o resultado eu vou colocar aqui, depois aqui, montando, né, uma matriz, um array. Agora, para você entender de vez, eu vou fazer um exemplo mais didático ainda, tá bom? Então, eu vou montar uma tabela de valores e vou montar uma fórmula em cima desses dados mais visualmente claros, tá bom? Bom, tenho aqui uma tabela de dados, né, com valores, né? Vou inclusive formatar aqui como moeda, só para ficar mais visualmente legal. E o que eu quero fazer, né? Eu quero fazer uma soma para cada um desses arrays, né? Então, o que eu poderia fazer, né? Eu poderia vir aqui e fazer um soma, fazer isso e arrastar para cada coluna. Para cada coluna, eu fiz um cálculo. Ou seja, eu já aprendi a usar uma função que faz para cada coluna. E eu vou aplicar ela aqui para depois explicar o porquê, que é justamente fazer o filtro, igual a gente fez no exemplo passado. Eu faço um cálculo de lambda, aí eu consigo usar um filtro no resultado. Vocês vão entender melhor quando eu fizer aqui, ó. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer para cada, né, para cada coluna, eu vou receber um array. E o que eu vou fazer? Um lambda nele, né? Então, para cada coluna, ou seja, primeiro ele vai fazer nesses 3, depois ele vai fazer nesses 3, depois nesses 3, depois nesses 3. Por quê? Para cada coluna, ele vai fazer um cálculo aqui, um cálculo com esse, um cálculo com esse, um cálculo com esse. Para cada coluna, ele faz uma conta, né? Então, o que o meu lambda recebe? Ele recebe um array, né? Ou uma coluna, eu poderia falar. O meu lambda recebe uma coluna. E o que ele vai fazer? Uma soma, né? Uma soma com a coluna. Olha, novamente, aqui ele vai fazer um by col para cada coluna, né? Ou seja, uma coluna, depois outra coluna, depois outra coluna, depois outra coluna. Para cada coluna, eu vou fazer uma soma. Para cada coluna, eu vou fazer um lambda. O que o lambda faz? O lambda faz uma soma com a coluna. Beleza? Vou dar um enter aqui e olha o que vai acontecer. Exatamente a mesma coisa de fazer a soma por aqui, igual eu falei, né? Igual eu falei. Só que a diferença é que aqui ele já faz a soma e deixa numa matriz. Deixando numa matriz, eu consigo filtrar, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual mês quais foram os meses que deu maior, sei lá, 6.000, né? Então, eu quero pegar os meses, né, ó. Meses. Então, ó, já escrevi aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo eu quero saber quais foram os meses cujo valor da soma total foi maior ou igual a este aqui, né? Ou seja, o resultado deveria ser janeiro e fevereiro. Concordam? Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer quais os meses a soma foi maior do que o valor esperado, tá bom? Para isso, eu vou usar a função filtro, que é a que a gente usou no primeiro exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou copiar esta fórmula aqui, ó, by col, e eu vou colar aqui, tá? Colei aqui, beleza? Então, ó, colei a fórmula aqui, e agora, eu quero só verificar, olha só o que eu vou fazer, se o resultado para cada célula é maior ou igual a 6.000. Quando eu dou um Enter, olha o que ele faz. Verdadeiro, verdadeiro, falso,
falso. Então, ó, de novo, vou voltar aqui para vocês entenderem. 6.000, 8.600, 2.400, 1.900. Eu vou colar aqui embaixo a fórmula, tá? Não tá fixado, né? Então, eu vou ter que copiar a fórmula inteira, né? Então, ó, vou colar aqui embaixo a mesma fórmula. E o que eu vou fazer? Eu vou validar se este valor para cada uma célula ele faz, né? Ele faz para cada item da matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, se é maior ou igual a 2. Quando eu dou um Enter, olha só, verdadeiro. Aliás, maior ou igual a 2 não, maior ou igual a esse aqui, tá vendo? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, o que ele está fazendo aqui? Se eu apertar um F9 aqui, quando eu seleciono tudo, ó, ele verifica, esse é maior que esse? Esse, olha, ele faz para cada linha, ó, esse é maior que esse, maior ou igual? É, bota verdadeiro. Esse é maior ou igual a esse? É, bota verdadeiro. Esse é maior ou igual a esse? Não, bota falso. E é por isso que o resultado é esse. Então, depois, quando eu faço um filtro aqui, que é exatamente o escopo inicial do nosso desafio, é trazer qual os meses que o valor passou de 6.000. Basta eu usar a função filtro. Eu filtro entre essas 4 células, né? Qual nesta conta aqui, que a gente já montou, que é o bycol, ou seja, nesta conta aqui, é maior ou igual a isso. Então, o que eu fiz aqui, novamente, para essas 4 células, ele vai ver qual que é verdadeiro, qual que é verdadeiro, qual que é falso, qual que é falso. O que for verdadeiro, ele vai trazer, né? Então, se eu der um Enter aqui, janeiro e fevereiro. Por que que quando eu filtrei, ele trouxe janeiro e fevereiro? Porque para janeiro deu verdadeiro e aqui também deu verdadeiro. Entenderam? Então, tudo isso que a gente aprendeu de by row e by col, na verdade, é para a gente ter uma finalidade no futuro, para fazer um filtro, né? Para fazer algum cálculo que tenha que ocorrer para cada coluna. Então, eu poderia somar tudo de todas as colunas e depois só fazer uma soma geral, né? Então, eu poderia pegar aqui, ó, e depois de fazer a soma coluna a coluna, fazer uma soma total. Tá vendo? Então, ele pega, soma cada coluna e depois faz uma soma total. É óbvio que não faz sentido isso aqui, né? Eu poderia somar tudo de uma vez, mas é para explicar. Aqui ele faz coluna a coluna. Depois eu consigo fazer uma conta com o total, com a coluna total. Beleza? Eu sei que é um tema um pouco complexo, eu tentei deixar um pouco mais didático aqui com esse exemplo que eu havia visto, né, que alguém já tinha usado. Eu achei bacana uma forma de exemplificar, mas tentei deixar mais claro o que está acontecendo, né? Então, primeiro, eu faço uma conta para cada coluna, né? Para cada coluna eu faço essa conta do lambda. Quando eu dou um Enter, ele vai trazer o resultado, né? Então, ele faz a conta coluna a coluna. Daí, depois eu expliquei que se eu colocar um maior ou igual, ele faz a conta e depois valida se é maior ou igual, transformando em verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso. E aí eu faço um filtro. O filtro faz o quê? Ele vai filtrar tudo que esta condição for verdadeira, ou seja, todos aqueles que deram verdadeiro, o que é falso ele não vai trazer. Beleza? Lembrando que eu poderia transpor o resultado, porque isso aqui, ó, quando eu passo o mouse, né, na aula de matrizes dinâmicas, vocês já aprenderam, quando tá azulzinho, quer dizer que é uma matriz dinâmica. Eu consigo transpor isso aqui tudo, ó, transpor, e vou até o final e fecho, né? Quando eu dou um Enter ali, pegou de linha, transformou em... pegou, né, de coluna e transformou em linha. Então, fica ali, janeiro, fevereiro, um embaixo do outro. Eu conseguiria ainda, né, pegar e concatenar tudo se eu quisesse, né? Então, concat, fecho e Enter. Só que, né, como não tem espaço aqui, poderia colocar um espaço aqui para ficar bonitinho e tal. E eu teria os meses, né, os meses aqui todos numa célula só. Também daria para fazer isso com concatenar. E daí, né, entra várias outras coisas que dá para fazer aqui com as funções do Excel. Mas o importante hoje é entender o by row e o by col. O principal é que o by col, né, vocês entenderam, ele faz para cada coluna um cálculo e põe um resultado, como foi o caso aqui. E o by row ele faz, né, linha a linha. A diferença é só essa. Ambas fazem a mesma coisa, só que se fosse o by row, aqui, né, se eu usar o by row, ele vai dar o inverso, né? Ele vai somar isso daqui, né? Ele vai somar daqui para lá e não de lá para cá, né? Vai fazer por linha. Então,
fez nessa linha soma, depois fez nessa linha, depois nessa linha e traz os resultados. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, eu sei que foi complexo, eu sei que é algo que você tem que ver, rever, brincar, testar. Então tenta replicar isso que eu passei aqui nesse exemplo que eu passei, como trazer os meses cujo o valor foi maior ou igual ao esperado, né? Então coloca essa tabelinha lá, tenta fazer essas fórmulas e eu tenho certeza que se você tentar replicar isso que eu fiz aqui, né, assistindo o vídeo e fazendo lado a lado, você vai entender, não tem como fugir. Lembrando que todo o material tá aqui na descrição, tem o grupo do Telegram onde eu tiro as dúvidas, entra lá, é totalmente gratuito, pra gente trocar uma ideia, fazer uma amizade bacana lá com os inscritos do canal, tá bom? Então se você assistiu até aqui, vou pedir para você comentar uma palavrinha mágica, né? A palavra mágica de hoje é goiabada. Se você assistiu aqui, comenta a palavra goiabada no meio dos seus comentários e eu vou saber que você curtiu aqui o trampo, né? Assistiu até o final e não saiu no meio. Assistiu uma parte e saiu no meio. Você é um inscrito raiz do canal. Você é um cara que realmente prestigia aqui o conteúdo que eu venho gravando para você. Então, muito obrigado. Deixa nos seus comentários a palavra goiaba e a gente se vê aí numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu!